Lá, começando uma vinheta em off hoje, Jéssica. Tudo Bom bem dia. com você? Tudo bem, entreguei que eu tô gravando de manhã. A gente tá gravando cedo hoje. Segunda-feira de manhã. É muito Primeira amor. vez que a gente grava cedo, né? Não tem condição gravar às Mas é 9 horas da porque manhã. a gente tá vindo do carnaval, né? Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, a pessoa que acorda às 6 horas da manhã, no domingo. Então, A gente, na verdade, a hoje, gente veio do segunda-feira, carnaval, tá a tudo gente bem. não teve episódio do carnaval, a gente folgou no carnaval pra gente sambar na Muito, avenida. porque a gente tem cara, as pessoas olham. Você elas foi num bloquinho de sabem. carnaval, não Eu foi? fui num bloco, mas eu tô tratando isso na análise. Porque meu bloco ele tem uma causa, né? É um bloco feminista e é um bloco de pessoas trans. Você foi militar no carnaval. Eu fui militar, eu fui carregar um estandarte ali Isso tá certo, na militância. Não fui só sambar. Pra mim, Tá a diversão certo. pela diversão não existe. Eu só trabalho. A E vida assim milito. é mais legal, E eu você? Eu te vi na avenida. acho. Na verdade, o meu carnaval foi família, né? Fiquei com meu filhadinho, meus sobrinhos, Mas meus pode primos. confessar, você odeia carnaval. Eu odeio carnaval. Ok, tudo bem, tá perdoado. Eu saio de casa porque tô com os amigos, família, assim, e Você se moro no obriga a centro. socializar, né? Isso, mas eu não gosto, também nunca gostei. Eu não tenho problema, não é nem que eu não gosto, eu não fico confortável no carnaval. Não é uma coisa que me atrai. Muita gente no mesmo lugar, a obrigação de ser feliz me cansa. Mas tudo bem, passou já, agora só o ano que vem. Mas eu acho politicamente um movimento muito importante Não, o isso é carnaval. legal. É irrefreável. E tiveram muitas manifestações legais, Sim. assim, de apoio às artes, né, à cultura. Você vê até nas escolas do Rio tiveram bastante repercussão isso, né? Eu acho que o autoritarismo não dá conta do carnaval, né? Porque para dar conta ele teria que exterminar É. mais da metade da população. Verdade. Então, Aí ele para ali, é né? muito irrefreável, É né? total. Então é meio que você tem uma carta branca ali para ser feliz durante 5 dias. Eu não consigo ser, mas eu acho que as pessoas têm que ser. Então, eu defendo o carnaval, apesar de não conseguir me divertir. Enfim, nós não tivemos, então, um episódio no carnaval. Voltamos hoje no episódio raiz Sim, para falarmos sobre as bibliotecas do Brasil e do mundo. sim, muito Projetos bom, né? Eu de acho bibliotecas, que muito é um tema bacana. legal. Ele é bem inesgotável também, é um projeto que dá pra gente tentar, enfim, fazer ele hoje, mas falar de mais bibliotecas ao longo da nossa existência aqui no Rabiscos. Tava faltando esse episódio, Quem né? A gente tiver já tinha dicas falado. e bibliotecas também manda pra gente, que é Se sempre tiver legal projetos conhecer. de bibliotecas, vale muito a pena. Mas antes da gente começar, propriamente dito, o episódio de hoje é um oferecimento da editora Penalux com o livro De Quando Éramos Iguais, do Eduardo Sens. Eu quero deixar meu abraço aqui ao meu querido amigo Wilson e ao Tonho, que são os editores da editora Penalux, a editora que me acolheu aí nos meus 3 romances. Também é uma editora que está sempre lutando pelo mercado, está sempre aparecendo aí com escritores novos, e é um pessoal muito bacana de lidar, um pessoal que a gente sente muito acolhido lá dentro. Eu, como escritor deles, posso falar também, desses 3 livros que eu tive por eles, foi muito bacana de ser tratado. Então, esse livro de Quando Éramos Iguais, com a capa linda, linda também, fiquei super curioso, ele foi finalista de prêmio também. Eu quero ler, e o episódio de hoje é um oferecimento desse livro, então. Eu quero ler esse livro e também quero mandar um abraço pro pessoal da Penalux, porque é uma baita editora, que é uma editora pequena, mas que publica grandes nomes, grandes autores, livros que são finalistas de vários prêmios. Então, é uma editora bem especial aí. Conheço, eles estão sediados em Campinas. E não é em Campinas, é em Guaratinguetá. Não é em Campinas? Não. Então, desculpa. Guaratinguetá. Informação errada, foi mal. Já corrigida. Jurava que era Campinas. Ok. E é isso, então. Beijão, Tonho. Beijão, Wilson. E vamos ao nosso programa de hoje. A gente vai ouvir 2 pessoas também que têm projetos de biblioteca, né, Jéssica? Sim, a gente falou com a Elaine Cavallini, que ela é de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e com o Thales Azigon, que é de Fortaleza, no Ceará, e tem um trabalho muito importante com as bibliotecas. A Elaine, ela é colega de uma grande amiga nossa, que é a Vitória, né? A Vitória Lopes. Vitória, um beijo, Vitória. Que comentou com a gente desse projeto, e aí veio esse insight de fazer o episódio. Eu já queria ter falado com o Thales sobre as bibliotecas. Eu conheci ele na Bienal do Ceará e gostei muito do trabalho que ele faz, e eu acho que é muito inspirador, assim, né? Muitas vezes a gente fica, tipo, numa cobrança também, tipo, aqui não tem tal coisa, não tem biblioteca, não sei o quê. E aí eu acho que essas iniciativas aproximam muito, né, do público final, que é o leitor, estimulam muito a leitura, então acho que vale a pena. E até porque a ideia do Rabiscos de divulgar também projetos assim
A gente vai ver alguns, até pela própria dificuldade que a gente teve de encontrar alguns projetos internet afora, conversando com algumas pessoas. Então, acho que quem tiver amigos, quem souber de projetos e quiser mandar pra gente, a gente consegue aqui aumentar nosso acervo e eventualmente fazer até um programa 2 sobre isso. Sim, né? A gente consegue sim. Tem um dado interessante que as periferias das cidades concentram 87% das bibliotecas comunitárias no Brasil. Ou seja, é onde realmente precisa ter, né? É onde falta esse acesso, é onde a gente tem que ter essas bibliotecas. A gente sabe da dificuldade que é manter um espaço, manter uma biblioteca ativa, com livros que são atrativos, criar o esquema da devolução do livro, porque muitas vezes esses livros se perdem, né? Mas existe esse estudo, ele é de 2018, então tá aí já com 2 anos de defasagem, mas que 80% dessas bibliotecas ficam nas periferias e 66,5% foram criadas por coletivos dentro desses espaços, o que é mais interessante ainda, né? Porque são pessoas aí fazendo a vez do estado, do município e tudo mais, mas fazendo acontecer, né? E é legal que a biblioteca ela tem esse viés voltado não para venda, não para o mercado, para o consumo propriamente financeiro do livro, né? Diferente de uma livraria, né, que está lá para vender livro. A biblioteca tem esse lugar de silêncio, esse lugar de encontro, esse lugar de aconchego, né? O Brasil tem bibliotecas lindas e em tempos de crise de livraria, né, a gente vê as livrarias aí de jeito catastrófico fechando as portas ou até mesmo a gente recentemente viu uma matéria de livrarias com patrões aí assediando. Sim, acho importante comentar falar, sobre isso. É a Livraria Cultura, acho que a gente não precisa ter dedo para falar, não. O Hers, que é o dono da Livraria Cultura, que é esse patrão assediador. Existe uma série de reportagens no blog Outras Palavras, que está dando conta disso, desses assédios com os funcionários, que você, advogado, sabe dizer melhor do que eu, mas que configuram aí um assédio moral, que caberia processo e caberia danos de ordem trabalhista. E um terrorismo muito forçado, um terrorismo muito barato, aí atrelado com o Paulo Guedes do governo e com a reforma, para, enfim, sugar mesmo e matar o trabalhador, que é o livreiro, que é uma figura cada dia mais em extinção, né, total. Com as compras de internet e tudo mais. Eu confesso que depois da primeira reportagem eu perdi muito tesão de comprar em livraria, não comprei mais na Livraria Cultura, até voltei na loja, sentei e li o livro de graça. Essa foi a minha vingança. Essa foi a minha vingança, mas não consegui mais comprar. E a gente sabe também dos problemas que tem grandes redes como a Amazon e tudo mais, muito embora a gente use aí dos cliques e nas nossas listas de livro, mas existe esse problema. Então, em contraponto com isso, eu acho que também as bibliotecas comunitárias, sobretudo, elas são um lugar de convivência, né? Elas são sempre um lugar muito vivo, especialmente nas periferias, né? Em 2018, eu fiz um trabalho numa biblioteca na cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes é um bairro que fica no extremo leste de São Paulo e ele é muito longe de qualquer outro lugar, assim. Demora-se muito para chegar lá. Se for pelo transporte, então você vai gastar de qualquer outra região que você saia, no mínimo de 2 a 3 horas para chegar, e ela fica bem na ponta do bairro, fica bem dentro da periferia mesmo. É uma biblioteca que chama Maria Firmina dos Reis, é um equipamento do município, que sofreu várias investidas contra, assim, para não acontecer e tudo, mas é um organismo muito vivo ali no coração daquela periferia. Então é uma biblioteca muito frequentada, é uma biblioteca com muito empréstimo, uma biblioteca com bibliotecários muito capazes de criar uma rede, de destacar livros que são livros escritos por autores negros, por autores periféricos, é uma biblioteca que desenvolve trabalho com artistas ali do entorno e de outras periferias de São Paulo. As escolas frequentam muito, e mais do que isso, tem muita aula. Então, quando eu ia lá fazer essa mediação de leitura, tinham senhoras fazendo crochê, tinham crianças aprendendo outras coisas. E é uma biblioteca com camas muito incríveis para você deitar e ler, coisa que, sei lá, você não tem. E aí, quando você vai para o centro, você tem ali livrarias, né?
E pessoas mais abastadas, elas têm as próprias bibliotecas, né? Elas têm tanto acesso que elas montam as próprias bibliotecas. No entanto, são sempre muito solitárias, né? A pessoa fica sozinha em casa lendo. Nunca tem aquela vivacidade de uma biblioteca, enfim, que é comunitária, né? Eu sou super entusiasta de quem tem biblioteca particular abrir as portas para as pessoas terem acesso. Hoje, por exemplo, eu vou na tua casa ler. Vamos lá. O dia que eu tiver a biblioteca, eu vou abri-la as portas. Eu acho muito legal também. Eu queria ter esse espaço para ter essa biblioteca. Eu gosto, sim. Eu quero ter no futuro. Eu não tenho muito, acho que você tem bem mais livros do que eu. Mas a gente estar perto de livros é muito bom, né? Você, quando você vai ler, quando você vai escrever, às vezes você quer ver uma citação, você quer lembrar de um determinado momento. Minha mesa que eu digo. É quase que um retrato, né, da sua história também, né? O livro físico, ele traz essa emoção, né? Nossa, eu lembro desse livro, eu lembro quando eu estava com ele em tal lugar e tal. Mas, enfim, em relação ao livro da cultura, fica aqui também a indignação do Rabiscos, então, porque os funcionários que estão lá falaram e emitiram uma carta, uma matéria. Eu acho que isso deve ser bem apurado e, enfim, punido se tiver que ser, se tiver caracterizado aí tudo que está sendo dito, né? Eu queria só falar que a gente tem aqui em Poços várias bibliotecas. Poços é uma cidade com muitas bibliotecas, sim, né? E bibliotecas também muito vivas. A gente ouviu a Magali da Biblioteca Centenário, que é a principal, a biblioteca central, mas a gente tem biblioteca na Zona Sul, tem biblioteca no Monjolinho, tem a cabine de livros que fica no centro da cidade, São Paulo, também para empréstimo. Então Poços é uma cidade muito literária. Sim. Tem o projeto da ONG Casa da Árvore, do Aloysio, que acontece dentro da Biblioteca Centenário e transforma a biblioteca ainda mais numa biblioteca viva, com estudantes que são bolsistas e podem criar conteúdo e viver ali o universo do livro de diferentes maneiras. Então, é uma cidade bem com bastante aparato, né, quando a gente pensa em biblioteca, mas poderia ter mais. Tá bem, não tem livraria, mas tem biblioteca, né? Por um lado. Saudades. Livraria tem sim, tem no shopping. A Ecofuturo, ecofuturo.org.br, eles fizeram uma lista com bibliotecas inusitadas, eu achei muito legal. Eles destacaram algumas que eu quero ler aqui com vocês, falar aqui para vocês. Ele começa falando de uma biblioteca na Venezuela, que é um projeto de uma universidade lá, que são as bibliomulas. Eles pegam mulas e colocam... Gente, tô em choque. Eles colocam tipo uma estantezinha em volta da mula de pano. É tipo um negócio que você põe no cavalo pra montar no cavalo, isso. Só que é de pano. Que aí os lugares, os vilarejos que não chegam de carro ou são muito remotos, eles vão com essas mulas e levando. E no Brasil tem uma semelhante que é o Jeg Livro. Mentira! Que é no Maranhão. Muito legal, né? O Jeg Livro... Eu tô rindo, mas é porque é muito bonitinho o Jeg. Ele acontece no povoado de Alto Alegre, do Pindaré, lá no Maranhão. Eles colocam 2 cestas assim, no Jeg e também vão nos vilarejos. Eu achei isso muito legal. Tem uma imagem que viralizou na internet, que é um tanque de guerra recheado de livros. E isso é real. É de um artista, o projeto de iniciativa de um artista que chama Raul Lemessoff, chamado ADIM, que é a sigla que significa Arma de Instrução de Massa. Foi pelas ruas de Buenos Aires que foi feito isso. Tem outra aqui que eu achei muito legal, que é uma de Brasília, que é bibliotecas em ônibus, paradas e terminais também. Então, nas paradas e nos terminais do ônibus, eles colocam livros para ser acessado, para ser emprestado aí. Eu achei fantástico, que é muito semelhante às cabines, né, que a Jéssica falou aqui. Sim, agora há pouco. Aqui em Poços tinha, né, um projeto também nos terminais, que era livro tem que circular, né, e aí só que acho que por defasagem, por não conseguir abastecer o acervo, acabou não acontecendo. Um projeto que eu acho incrível, que eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, é o Açougue Tebone, em Brasília, que começou com uma biblioteca comunitária dentro do açougue, né.
E aí é uma coisa impensável, né? Você pensar que dentro do açougue você tem livros. E aí virou um grande centro cultural. E verdade, eu acho isso muito uma coisa que maravilhoso, né? Você imagina num café, numa cervejaria, até agora num açougue é muito discrepante uma imagem da outra, contudo funciona e funciona há bastante tempo. E eu acho muito interessante, assim, você ter esse tipo de ação e esse tipo de sacada. Eu acho que tem que ter muito amor pelo livro, né? Agora tem um que eu gostei muito também, que é uma biblioteca na praia, que é no Rio Grande do Norte. Em Pipa, não é? Praia do Amor, acho que é Pipa, não sei. É Pipa, é. É muito legal essa ideia também. E é toda uma cabaninha, né? Dá uma vontade de estar lá. De ler, assim... Empresas de viagem, a gente gostaria de conhecer essas bibliotecas. Atenção, empresas de viagem. E tem uma mulher nos Estados Unidos que ela criou um projeto que é Biblioteca em Barcos. Ela faz intercâmbio de livros para os tripulantes de barcos, canoas, assim. Achei muito legal essa ideia. E tem também o Barco Biblioteca, que acontece no Laos, lá na Ásia, onde além de ser 1000 livros, os barcos contam também com atividades recreativas para criança. Então, os barcos eles saem pelos vilarejos e vão emprestando livro e fazendo roda de leitura. Bacana ver isso, né? Essas coisas. É muito interessante, porque é muito inspirador, né? Muito inspirador. Você não acha que vai ter, e tem, né? Mas acho que também é isso, envolve muita garra, né? Tem que ter muita vontade, né? Pra acontecer, assim. As pessoas têm que ter muita vontade. Tem estudante, Lucas Garcia, de Niterói, montou um projeto que chama o Leitor Aprendiz, que é inspirado no Turista Aprendiz do Mário de Andrade, onde ele coloca uma cabine na biblioteca, na bicicleta, e chama Cicloteca. E ele vai pelos bairros também fazendo projetos literários, emprestando os livros. Muito legal. Aqui em Poços tinha um ônibus, né? Eu acho que não tá mais circulando. É verdade. Que ele ia nos bairros também, que era uma biblioteca móvel. Eu achava aquilo incrível, porque ele ia, acho que uma vez por semana nos bairros e oferecia ali empréstimo e por vezes tinha contação de história. Tem as gelotecas também, que eu acho muito interessante, que são geladeiras velhas, que já não funcionam e que viram estantes, né? Em Poços a gente não tem, acho que o Toquinho Carvalho tentou fazer uma quando morava aqui, mas acabou não rolando. Aliás, foi aniversário do Toquinho. Beijo, foi, Toquinho. Dia 29. A única pessoa que eu conheço que faz aniversário dia 29 de fevereiro. E o Mano e a Frida. E o Mano e a Frida. Parabéns pros nossos cães. E pro Toquinho. E pro Toquinho. Parabéns, que não é Toquinho, nosso cão. Que não é nosso cão, mas poderia. Querido amigo Toquinho. Saudade, Toquinho. Mas ele tentou fazer essa biblioteca e eu gosto muito de ver isso, assim, porque... de ver que as pessoas pensam, né, em fazer isso. Por vezes não dá certo, mas só de ter a vontade, de ter o interesse em fazer acontecer, já funciona muito, né? Já inspira, já, sei lá, alimenta essas pessoas de algum jeito. É bacana, né? O que eu curto, assim, biblioteca é isso, porque eu fico pensando nessa magia, né? Nesse espaço de convivência, de troca, né? Uma biblioteca viva. Eu tenho horror ao silêncio que exigem na biblioteca, porque eu acho que pode ser também, né? Tem que ter esse espaço, mas também tem que ter esse espaço de convivência, de poder trocar sobre o livro, e eu acho que os clubes de leitura, enfim, os grupos, as atividades paralelas que acontecem são muito importantes, né? Acho que formam as pessoas, sobretudo nas periferias, né? Sobretudo quando isso acontece nas periferias. O ano passado, na balada literária que o Marcelino Freire faz em São Paulo, em Teresina, em Salvador, todas as mesas foram abertas por mediadores de leitura de bibliotecas comunitárias de diferentes partes do país. Eu achei aquilo muito incrível, porque cada um pôde contar um pouco da sua experiência na sua biblioteca. E é muito rico, né, você saber disso. Legal. E aí depois, quando eu conheci o Thales, eu fiquei pensando nisso, em como é rico, em como é heróico, né, você criar uma biblioteca no Brasil de 2020, você manter uma biblioteca comunitária no Brasil de 2020. Quão difícil né? Como você está fazendo várias coisas, mas acho que a gente pode ouvir essa... Vamos ouvir o Thales, então? Vamos ouvir o que o Thales tem para falar. Fala, Thales, bem-vindo, e conta aí como é que é esse trabalho em Fortaleza, no Ceará, desculpa. Eu sou Thales Azigon, eu sou poeta, editor, produtor cultural, principalmente de eventos literários, mediador de leitura. Eu moro no bairro do Curió, aqui em Fortaleza, no Ceará, e trabalho com atividades voltadas ao livro, leitura, literatura, há bastante tempo, já vai fazer quase 10 anos
que eu trabalho continuamente aí com um assunto. Por estudar, pesquisar e fazer mediação de leitura, durante a minha trajetória eu tenho observado como é que as pessoas conseguem acessar o livro, como é que as pessoas conseguem acessar determinados tipos de leitura. Esse acesso, principalmente para as populações das periferias, é muito limitado, né? A gente vai pensar, por exemplo, que um preço médio de um livro que é uns R$ 60, ele chega quase a ser 10% de um salário mínimo. Para uma pessoa que vive com meio salário mínimo, né? 50% da população brasileira hoje vive com meio salário mínimo, isso é uma quantia muito, muito pequena. Essa questão de dificuldade do acesso ao objeto livro, ao livro em si, ela sempre foi muito preocupante, porque como é que a gente pode formar leitores e leitoras, como a gente pode querer que um país seja leitor se o acesso básico, que seria o acesso ao livro, ao objeto livro, ele é muito dificultado. Então, naturalmente, o que se pensaria é como fazer com que essas pessoas tenham acesso ao livro? Através das bibliotecas. Só que, a exemplo das livrarias, né, a gente é um país muito grande, com quase, né, são quantas pessoas que tem no Brasil? Uns 180, 190 milhões atualmente, né, quase 200 milhões nós temos aqui no nosso país. E, nesse contexto, o número de livrarias são muito pequenas, e as livrarias têm esse cunho comercial, não se imagina-se que deveria ter mais livrarias, e nós temos pouquíssimas livrarias no Brasil. Imagina a biblioteca. Só para você ter uma noção, aqui em Fortaleza, a gente tem atualmente uma biblioteca municipal, que é a Biblioteca do Lobarreira, que ela está em estado de degradação, né? Um espaço que quase se dá para conviver lá, e outras duas bibliotecas que são em bairros da periferia, que tem uma estrutura interessante, mas não o suficiente. Imagina, Fortaleza é uma cidade de 3 milhões de pessoas. Para ter 3 bibliotecas municipais, não atende esse público. Então essa é uma realidade do Brasil. Nós não temos bibliotecas, nós não temos condição de comprar livros, logo não temos acesso ao livro. Então é impossível a gente exigir dessa população que ela seja uma população leitora, pois ela não chega nem a possuir esse objeto perto dela. Nesse contexto, eu conheci o trabalho de algumas bibliotecas comunitárias, e aí dando umas oficinas de produção de eventos literários. Uma amiga minha, chamada Anita Moura, ela fez uma biblioteca livre, que era uma estante de livros que não tinha uma burocracia, não tinha um registro, não tinha um prazo de devolução. Esse estante de livros ficava dentro de uma veterinária e ela chamava carinhosamente de Garrateca, porque o nome da clínica veterinária tem esse nome. Eu achei a ideia super interessante, fiquei pensando, por que não fazer uma experiência dessa aqui no bairro onde eu moro, aqui em casa? E quando eu comecei a mobilizar as pessoas, meus amigos e minhas amigas, convidando que elas doassem livros ao invés de presente no dia do meu aniversário, eu tive uma adesão muito boa de pessoas. E a gente teve essa ideia de criar uma estante dentro da minha casa, que é uma casa que sempre teve um fluxo muito interessante, muito grande de pessoas, e essa fosse uma estante de livros livres, né? Inclusive esse é o nome do movimento da Anita Moura, Livro Livre Ceará. Contudo, ficou evidente a carência do acesso de livro aqui na comunidade, no Curió. O Curió é um bairro que está entre os menores índices de desenvolvimento humano de Fortaleza, é um bairro que não possui equipamentos culturais, e antes de abrir essa estante, eu pensei, por que não fazer um passo maior, né? Ao invés de a gente ser simplesmente uma estante de livros, nós não fazermos logo uma biblioteca comunitária.
livre, nesse modelo, né? Foi assim que nasceu a Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária, na sala daqui de casa. E a expectativa que eu tinha é que a gente ia ter algumas visitas, né, algumas pessoas do bairro, à medida que fosse conhecendo o trabalho, ia chegar aqui, levar o livro, não ia ter burocracia, não tinha prazo de entrega, isso ficava muito livre, né, dentro dessa visão, dessa cosmovisão de enraizamento comunitário, de confiança, de apoio mútuo, de autogestão. No primeiro mês, nós tivemos umas quase 200 visitas, isso foi evoluindo, juntando todas as atividades que nós fazemos e gera a possibilidade das pessoas levarem livros. Hoje, né, vamos fazer 2 anos, no dia 31 de março, e temos uma média aí de umas 1.000 visitas por mês, contando todas as atividades que nós fazemos. A Livro Livre Curió, hoje, nascida aqui na sala daqui de casa, ela foi crescendo e foi sendo abraçada não só pelas pessoas que moram aqui na comunidade, mas ela foi sendo abraçada pela cidade de Fortaleza e ela foi gerando muitas coisas. A biblioteca gerou inicialmente um grupo de leitura com as crianças, o Clube de Leitura das Crianças, que é coordenado pela minha irmã e pela minha mãe, a Rita e a Lígia, e acontece todas as semanas. Gerou a colônia de férias, que era uma atividade que a minha mãe fazia de maneira mais tímida, ela fazia uma vez por mês o passeio à praia aqui, que não é muito longe de onde a gente mora. Então a gente resolveu ampliar essas atividades, não ser só um passeio à praia, ter outras atividades. Então todas as férias a gente passa um mês todo fazendo atividades culturais. E aí, com a aproximação dos jovens da comunidade, a gente começou a fazer também um jornal comunitário, que é a Folha Curió. E como foi crescendo em atividades, a gente não conseguia fazer tudo aqui em casa. Boa parte dessas atividades nós fazíamos na praça, que tem perto daqui de casa, que estava sendo construída ainda nem foi inaugurada, ainda está sendo construída. E a gente foi sentindo uma necessidade de ter um espaço maior. E por essa necessidade a gente alugou uma casa aqui pertinho de onde eu moro, numa rua pertinha, e nós batizamos essa casa de Casa Voa, que abriga a continuação da biblioteca, porque a biblioteca ainda é aqui em casa, mas ela tem o acervo foi crescendo muito também. Aí não só o tipo de acervo que a gente não tem só livro, mas temos livros, CDs, DVDs, quadrinhos, revistas, jornais. Então, para abrigar esse acervo, boa parte dele foi para a Casa Voa, e na Casa Voa ela acabou criando também esse aspecto de centro cultural. Então não existe lá só a biblioteca, que por si só já é um grande universo, mas na Casa Voa nós temos oficinas, nós temos os clubes de leitura, nós temos formações, reuniões, planejamento do jornal da Folha Curió. A gente tem uma série de atividades, inclusive nesse mês de fevereiro, no fim do mês de fevereiro, a gente abriu uma exposição chamada Exposição Nomes, que conta uma história de uma chacina que aconteceu aqui no nosso bairro. E essa exposição ela foi montada pela turma de audiovisual da UFC, né, a Janaína de Paula, a Beatriz, o Érico, e essas pessoas inicialmente colocaram essa exposição em um centro cultural do centro da cidade, que é o Sobrado de Zé Lourenço, e a gente, quando estávamos contribuindo, a gente falou assim, por que não tem uma exposição no bairro, na periferia? A biblioteca seria um lugar interessante para receber. E aí, recentemente, a gente abriu a exposição, foi uma coisa incrível. Muita gente do bairro, a primeira vez, entrando dentro de uma exposição. Então, na verdade, a nossa biblioteca, ela gera muitas primeiras vezes, assim, na nossa comunidade. A gente leva as pessoas para o cinema, muitas vezes é a primeira vez que ela vai no cinema, é a primeira vez que ela vai no centro cultural, é a primeira vez que ela conhece um escritor, uma escritora, é a primeira vez que ela conhece um musicista, uma musicista, fora daquilo que a indústria cultural enfia a goela abaixo nela, e ela diz assim, ó, a indústria só deixa chegar aqui na periferia só esse gênero, né, porque vocês têm que se contentar com esse gênero. E a biblioteca, ela amplia as possibilidades para quem deseja
ter um repertório ampliado. Então acontece muita coisa a partir da biblioteca. Teve uma edição da Folha Curió que a gente lançou na Bienal Internacional do Livro do Ceará, e que eu escrevi um texto e dizia assim: olha, o Curió deixou de ser o bairro da chacina e se transformou no bairro da biblioteca. E no caso da experiência da Livro Curió, que, lógico, né, muito dessa experiência ter sido um sucesso é porque eu faço um trabalho de muito tempo, então eu já conhecia, eu tracei uma estratégia de divulgação, eu tracei uma estratégia de como a gente poderia construir uma biblioteca dentro de uma periferia sem nenhum recurso público, porque a biblioteca não tem recurso público, ela sobrevive de doação de amigos e de uma rede de colaboradores e colaboradoras, tanto no Apoia-se, como também pessoas que depositam mensalmente um valor de R$20 na nossa conta para ajudar com os custos, e também uma estratégia de divulgação, de fazer entender o que podia gerar uma biblioteca. Eu tenho essa experiência, né? São anos de experiência, então isso facilita muita coisa. Mas, em compensação, uma outra leitura que eu faço do sucesso da Livro Curió é porque ela tanto foi abraçada pelo núcleo familiar de onde eu estou inserido, né? Minha mãe foi uma das maiores beneficiárias da biblioteca. Ela estava passando por um processo de depressão muito grande, porque ela tinha perdido a minha avó. E aí, com o movimento que a biblioteca fez, né, um movimento que ela gosta, ela sempre foi uma mulher de luta, uma mulher de articulação social, uma mulher de associação comunitária. Então a biblioteca deu um novo fôlego, né, e fez com que ela se recuperasse desse estado depressivo que ela se encontrou por causa do luto que ela estava sentindo. E não só isso, também teve muitas outras pessoas que foram entendendo que aquilo ali que estava nascendo, que estava acontecendo, era uma oportunidade não só de crescimento para a comunidade como um todo, mas também individualmente, né? A biblioteca já fez com que muitos jovens ganhassem bolsas em programas da prefeitura, ela possibilitou trazer coisas para a comunidade que a comunidade nunca tinha recebido. Então, quando as pessoas foram entendendo essa importância, e a gente foi conseguindo comunicar isso para fora, o poder da biblioteca foi ampliando. É tanto que a gente hoje inspira a criação de outras bibliotecas e ajuda. Como nós recebemos muita doação de livros, a gente redistribui isso. Ano passado a gente fez assim uma média e a gente calcula que por baixo ali a gente redistribuiu para Fortaleza e outras cidades do Ceará mais de 4.000 livros. Só na Bienal do Livro a gente conseguiu 3.000 livros de doação. Então a gente incentiva que essa experiência ela se transforme numa espécie de caso, de protótipo, de experiência que pode ser aplicada, lógico, dentro da realidade de cada comunidade, de cada local onde você vive, onde você habita, que você também pode criar possibilidades de bibliotecas. Lógico que quando a gente pensa em uma biblioteca, né, nós pensamos numa infraestrutura, porque biblioteca é isso, inicialmente. É uma infraestrutura que está apta a guardar, manusear, emprestar livros. Só que essa ideia de biblioteca, ela vai se ampliando e se modificando, né? Existem outros tipos e outras modalidades de biblioteca. Você pode fazer bibliotecas de um estante, você pode fazer bibliotecas em espaços livres, você pode fazer bibliotecas no seu condomínio. Há muitas possibilidades. O que a gente tem que entender é que nós não convivemos o tempo suficiente com o livro, nós não falamos de livro no nosso café da manhã, no nosso almoço, nós não vemos os livros nos lugares. Se a gente for dar uma voltinha, né, faça esse exercício, observe. Nos espaços normais que você anda, você costuma ver livros? Eu não costumo, né? Tirando os espaços que eu ando profissionalmente por ser um profissional do livro. Mas nos espaços comuns que eu ando, eu não costumo ver livro. Então isso é o maior motivo por o qual o nosso país não é um país leitor. Então fazer bibliotecas, criar bibliotecas livres, bibliotecas comunitárias, bibliotecas em modelos diversos para dar conta da diversidade que somos como país, é uma revolução.
as pessoas costumaram, né? Teve uma época que virou uma moda falar de micro-revoluções, mas eu acho que não é uma micro-revolução, acho que é uma macro-revolução, porque criar uma biblioteca muda a essência, né? Transforma e soluciona o nosso problema em essência, porque estar diante de livros, estar diante de informação, estar em perigo, né? Por que estar em perigo? Porque você não vai ter só a sua visão de mundo, você vai ter outras visões de mundo às suas mãos, né? E aí vai te tirar da comodidade, vai te tirar da normalidade, vai transformar seu pensamento. Há muitas possibilidades para que isso aconteça. E isso é um grande perigo para o conservadorismo, é um grande perigo para a ignorância, é um grande perigo para as instituições que manipulam as pessoas. Ouvimos o Thales, então, com um projeto lá em Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Thales, pela participação. É muito legal saber que tem gente quanto você aí fazendo esse rolê. Eu vou mandar de novo esse alô para empresas de viagem. Manda a gente pro Ceará pra gente cobrir direto, ali em loco, sempre que eu abro pergunta lá o pessoal fala, vem pra cá, vem pro Nordeste, traz o podcast aqui. Quando que vai ter a tour do Rabiscos? A gente quer muito ir, só que a gente não tem dinheiro pra caro, isso. Então... A gente queria muito fazer uma viagem com o Rabiscos, mas é bem difícil. A operacionalidade disso não sai barato. A gente queria fazer um roadcast, que seria uma viagem gravando pelas podcast. Capitais, tá bom já. Podia ser pelas capitais. Pra ficar mais fácil pros produtores. Do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul. Não são muitos lugares, não. Assim, com exceção do sudeste, que a gente consegue. Ontem deram ideia pra gente gravar num bar. Não, falaram que parecia que tava num bar a gente gravando. Então a gente deu ideia de gravar no bar também. A gente pode. No bar eu acho super possível. Não só em Poços, como fora de Poços. No bar eu acho que rola. A gente pode negociar isso. Mas eu queria, assim, agora sério, tenho muita vontade de fazer essa tour por várias bibliotecas comunitárias, por projetos literários, para conhecer mesmo. O Marcelino, de novo, tinha um projeto assim, que era o Quebras, que ele viajou e conheceu várias quebradas e projetos dessas quebradas. Eu acho muito isso. Volto a falar, muito heróico manter um projeto literário no Brasil de agora. Então, tem essa vontade. Se alguém tiver convites, a gente vai com o podcast, leva também nossa vivência e faz essa troca aí. Com certeza. Vamos ouvir então a Elaine Cavalini. Eu acho que eu falei Eliane na apresentação. Eu falei não, Elaine. Fui eu que apresentei, então eu falei então certo. Elaine mesmo. A querida Elaine Cavalini foi indicação da nossa querida amiga Vitória, como a Jéssica falou, lá de Novo Horizonte. Ela também tem um projeto literário com uma biblioteca e ela vai contar um pouquinho pra gente. Oi, pessoal. Eu sou Elaine Cavalini, sou aqui da cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo. E eu tenho há 5 anos um projeto, né, que funciona aqui na varanda da minha casa. É uma biblioteca comunitária que eu comecei com os meus livros, né, emprestando para as pessoas que frequentam o meu salão, que eu tenho um salão de beleza aqui. E aí foi crescendo. Hoje eu tenho 8 estantes de livros, mais de 3.500 exemplares. No espaço funciona um espaço para as crianças pintarem, lerem, né, desenharem. Eu também tenho, dentro desse espaço da biblioteca, eu faço um sarau feminino, né, uma vez por mês. Eu tenho mais ou menos de 20 a 25 mulheres que frequentam, que no fim acabou tornando assim, mais um espaço assim, para a voz feminina, né? Onde as mulheres falam das suas dores, das suas delícias, das suas dificuldades. E com isso eu aproveito também para mostrar para elas alguns livros bons. Elas também começam a ler, né? E tenho na frente da minha casa, que também é da biblioteca, um carrinho literário, é um carrinho de supermercado que eu pintei, e eu coloco livros, revistas, gibis.
onde as pessoas podem pegar, levar para casa, passar para outras pessoas. No dia do aniversário da biblioteca, que é dia 4 de abril, eu também saio, meu marido, meus filhos e uns amigos, a gente distribui livros, deixa no banco da praça, a gente deixa nos bancos, né? Em todos os lugares por onde a gente passar, a gente vai deixando livros com um bilhetinho. E é um projeto muito gostoso, um projeto muito gratificante. O meu bairro também é um bairro bem simples e é cercado de outros bairros bem mais simples. Então, o pessoal que usa aqui é um pessoal que não tem acesso à leitura, né? E é muito gostoso de ver o quanto que as pessoas gostam, necessitam até de um bom livro, né? Então, é isso aí. Um pouquinho da história, né? Da biblioteca, um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui por mim, que não entendo nada de muita coisa, mas foi com a cara e a coragem e deu certo. Super funciona direitinho e é isso aí. Eu tenho a página da biblioteca, né, no Facebook. O nome é Biblioteca Comunitária Érica Maria Pires de Moraes. Se alguém se interessar, vai lá, curte e acompanha o meu projeto, o meu trabalho de lá, tá bom? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Então a gente ouviu a Elaine. Elaine, obrigada por ter participado e parabéns pelo projeto aí em Novo Horizonte, parabéns pelo trabalho, pela garra de fazer acontecer, né? Acho que essas iniciativas inspiram muito e dão vontade na gente. Você sabe que eu já tive uma intenção de ter uma biblioteca comunitária. Eu fazia num projeto de capoeira, do Carlão da Capoeira, no Kennedy 2, que eu moro no Kennedy 1 aqui em Poços, e eu fazia no Kennedy 2. Então eu levei vários livros para lá num projeto que eu tinha que chamava Passa Livros. Doei várias coisas, mas a enchente do Kennedy 2 levou muita Sério? coisa. O projeto dele acabou, porque era um projeto da lei de incentivo. Então as coisas se perderam, meio que ficou por lá e se perderam. Mas era bem legal, a gente ganhou muita coisa da Coquetel também, então muita palavra cruzada e tal. E eu levei, as crianças ficavam muito obcecadas com isso, era bem bacana, mas já tem um tempo, acho que foi em 2009, e é isso. Mas aí eu desanimei muito por conta disso, porque também não tenho perna para tudo, né? Mas, né, a pessoa quer fazer tudo, quer viajar ao Brasil, quer fazer podcast, quer fazer mil coisas, Tudo mas possível, foi interessante. A revista Bula fez uma lista com as livrarias mais bonitas do Brasil. Nesse caso são livrarias, não bibliotecas propriamente dito, mas essas listas sempre reverberam, né? Aliás, um beijo para a revista Bula, que colocou o nosso podcast numa lista de podcasts. É verdade, a gente está numa lista de podcasts tão chique, me coloquem em listas. Colocaram como uma indicação lá do podcast literário de cinemas, né? Sim. É isso. Ela fez essa listinha de livrarias, apesar de não ser bibliotecas, mas a gente tem alguns nomes aqui que são legais, vale a pena conhecer. Cita. Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, que a gente está com ranço, mas é uma livraria bonita. Ela é linda. A Blux, da Consolação, eu não conheço. A Blux não conheço. Na foto ela não tá tão bonita, não. Não. Bem ok, né? Tem aquela do Rio, que é bonita pra caramba, aquela biblioteca... É a biblioteca que eu fui lá. Não, biblioteca mesmo. Aquela do Centro Histórico do Rio lá, lindíssima. Não faço ideia do que você tá falando, nunca fui. Gente, caramba. Depois eu vou lembrar. Parque, não. Até o final eu lembro. É a Parque? Não, é aquela do Brasil Império. Não fala... eu sei qual que é, eu já fui lá. Linda. Não é biblioteca, é o Real Gabinete Real Português. Gabinete Português, não é biblioteca. É só uma cena de Harry Potter. É linda, linda. Inclusive, queria agradecer a editora Leia, que fez essa tour aí, tá vendo? Já aprendam com a editora Leia. A editora Leia chamou vários blogueiros e criadores de conteúdo, pagou essa tour, a gente foi lá, um brunch maravilhoso, conhecemos a Real editora. Gabinete Português. E fomos no Real Gabinete Português. Quem não conhece, digita no Google aí pra você ver. O negócio é incrível de bonito. Eu fui lá quando eu estive na Bienal. Muito legal.
Livraria da Vila, lá na Vila Madalena. Essa eu conheço. Legal, é bem legal. Ela também. tem um café muito bacana do lado de fora e tal. Na lista entrou também a Livraria das Marés, lá de Paraty. Ela é linda. Linda. Essa é bonita. A Martins Fontes, que eu também não vejo nada demais, mas em São Paulo também. Muita livraria de São Paulo, bem né? ali no coração de São Paulo, bem na Paulista. Mas né? é bonita, mas não é assim também, né? Essa que eu não conheço, que é Miragem, que fica de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Nossa, parece linda um castelinho, a fachada, assim. Não conheço. Palavrear, em Goiânia, também entrou na lista. Não conheço nem Goiânia. Também não conheço. Alô, Goiânia. Zacara, perdi, eu me senti um cantor sertanejo também. Agora. Esse super sertanejo universitário. Nova 7, na Vila Mariana. Também não conheço. Nossa, tá na lista também, mas olha, é bonitinha, né? Muito bonitinha. Eu gosto de livraria pequena de porta, que não é de grande rede. Um cafezinho na entrada, assim. Então. Gosto. Muito legal. E Casa de Livros, Chácara Santo Antônio, São Paulo. A maioria em São Paulo, né? Santo Antônio é bem na Zona Sul, é longe também. Tem, agora falando em São Paulo, tem uma biblioteca muito incrível que é a Caminhos da Leitura, fica em Parelheiros, na Zona Sul, e ela funciona dentro do cemitério, na Casa do Coveiro. Foi criada em 2015 e é muito incrível. Inclusive, uma das mediadoras, ela participou da balada literária, por isso que eu sei. Ela fica dentro do cemitério, e eu acho isso muito louco, né, porque prova que não existe lugar específico pra você ter uma biblioteca, só a vontade de fazer isso acontecer, né. Que legal, nossa, e deve ser uma experiência diferente. Deve ser muito diferente, quero conhecer também. Tá aí uma coisa que eu nunca fiz na vida, ler no cemitério. Ler no cemitério, você pode ir nessa biblioteca, a gente vai lá fazer uma entrevista com eles e você aproveita pra tirar esse lazer aí de ler no cemitério. É isso então, nosso programa está chegando ao fim, Jéssica. Já, eu não quero. Está chegando ao fim, a gente volta do carnaval com estilo. Sim. Agradecendo o Thales e a Elaine mais uma vez. Né? Falando de bibliotecas pelo Brasil e pelo mundo. Se você tem uma história legal, entra no Instagram, comenta na foto do programa também, ou manda um direct. Engaja a gente, faz favor. Divulga a gente. E a gente volta terça que vem. Temporada nova. Com temporada nova. Se der tudo certo. A gente tem que correr a gente tem que pensar nela, produzir, mas vai rolar, vai acontecer. E nosso quadro na sua estante? É verdade, nosso quadro na sua estante eu vou aproveitar. Eu tô relendo o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Vai fazer jabá, tô sentindo. Porque quinta-feira eu vou estar no Sesc, em São José do Rio Preto, falando sobre esse livro. A Jéssica indicou meu nome lá pra Fernanda. A Fernanda me chamou e foi muito legal esse convite, que eu amo esse livro de paixão, a Jéssica sabe disso. E eu adoro falar sobre distopia. E eu vou estar lá, então, quem for de São José do Rio Preto, eu vou estar no Sesc quinta-feira à noite, beleza? Não sei o horário ainda. Quem for do Sesc, contrata a gente. Mentira. Contrata a gente. Se quem for do Sesc, contrata a gente. Não, vá lá conhecer o Tadeu. Vocês vão ver que pessoalmente ele é mais bonito do que nas fotos. Mentira. Vocês vão poder tirar essa foto, marcar esse arroba. Vai lá, o livro é legal, a conversa vai ser bem bacana. Beijo, Fer. E você, na sua estante? Eu quero dar meus recados. Desculpa você não falou o livro que você tá lendo. Falei sim. É verdade. Aliás, eu usei meu livro pra fazer merchan. Eu vou usar o meu também. Mentira. Eu vou fazer merchan primeiro, depois eu falo o livro. No sábado, dia 7, eu vou estar na Mercearia São Pedro, que também tem uma livraria dentro do bar em São Paulo. Eu vou estar num bate-papo, deixar até achar aqui o flyer pra falar tudo certinho pra vocês. Rolê imperdível, hein? Sábado agora, né? Sábado agora vai ter uma conversa. O tema da conversa é não. Chama Conversa na Mersa. Eu vou estar com a Ana Moilaert, que é a diretora do Que Horas Ela Volta, a Clara Verbuck, que é a escritora da Andara Pagu, e a psicanalista Maria Rita Kell. A participação especial da Karina Aniraki vai ser a partir das 17h30 na Mercearia São Pedro. A entrada é gratuita e a gente vai falar sobre não é não. Vai ser uma baita conversa. Eu vou estar mediando a conversa, né? Demais, caso alguém não tenha entendido, eu vou estar mediando a conversa. E nos dias 10, 11 e 12, eu vou estar no Sesc Rio Preto também, de São José do Rio Preto. Quase que a gente se viu. Quase que a gente se viu. Vou estar no Litera Gorda, que é uma programação de literatura que discute corpo e gordofobia. Então eu vou mediar uma conversa
conversa e aliás, 2 conversas, vai ser bem interessante, vai ter Rap Plus Size, vai ter a Malu Jimenez, vai ter Pie Poeta e apareçam, a gente vai estar então em São José do Rio Preto, toda hora eu confundo com São José dos Campos, São José do Rio Preto, é isso? Isso, São José do Rio Preto. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo, porque às vezes é só Rio Preto e eu acho que é São José do Rio Preto. Não, mas o povo de São José do Rio Preto fala Rio Vamos Preto. olhar aqui. Ah, então é isso, São José do Rio Preto, acabei de confirmar. A pessoa tá indo, ela não sabe nem pra onde que ela tá indo. Já na semana que vem. Então vocês apareçam lá, vocês olham aí nas nossas redes, a gente vai divulgar. Não estaremos juntos, mas estaremos aí. Por favor, vem nos ver. Sua estante. Na minha estante, eu li o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que era o livro tema do Clube de Leitura do Humberto, de leitura contemporânea. E porque a gente vai fazer uma temporada também sobre racismo. Então nós vamos falar com ele, inclusive. A gente vai falar com ele, ele já topou participar. E a gente... é um livro que eu queria ler, o Jorge já tinha indicado, Rodrigo Casarim, várias pessoas, está sendo um livro de peso muito, aí, né? muito comentado, e é isso. Não vou falar o que eu achei, porque eu vou discutir com ele. Vamos deixar isso pro episódio. Isso. Então é isso. Beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo.